2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Senhor, de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador e apóstolo. Diga glória a Deus, né? E aí, aplausos, glorifica, exalta o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz que o Timóteo use os dons celestes que tem nele, que o Espírito Santo forneceu a ele através do apóstolo Paulo, que impôs as mãos. Ele usa os dons, não tenha medo de usar os dons celestiais, todos os dons que o Espírito Santo conceder, né? A uns concede só um dom ou dois, outros conseguem a todos, mas para aquilo que for útil no propósito, né, de Deus. Tem pessoas que têm um dom de evangelizar, né? Cada um é chamado com um propósito, né? Cada um é chamado, né? A gente prega na palavra, também está evangelizando, né, no YouTube aqui, nas ruas também a gente dá uma palavra que é acolá com Deus, vai preparando. Mas tem outros que já são, né, ungidos só para fazer isso aí, não estão pregando nas igrejas, nem oração, mas estão evangelizando. Tem outros também que são levantados em oração, né? E tem outros que dons de curar e por aí vai. Não é sempre que querem fazer. Eu tenho um dom, vou usar agora, não. É quando é o Espírito Santo que é o dono dos dons. Na hora que ele quer usar, ele usa a pessoa, não é na hora que ela quer. Tem um dom da palavra, a pessoa prega, persuade, tem uma boa palavra. Dom de ensino, não é toda hora que vai usar a pessoa. A Bíblia é clara, ele distribui os dons da maneira que ele quer, na hora que ele quiser, com um propósito. Não é à toa que ele vai fazer aquilo ali. Ele está usando aquela pessoa num dom com um propósito. Se não há um propósito aqui, ele não vai me usar. Eu vou sair usando os dons à toa, sem o Espírito Santo estar mandando. Ou seja, não vai dar certo. Eu vou até profetizar uma cura, uma coisa, não vai acontecer. Eu até impor as mãos, fazer uma oração, não vai dar nenhum resultado, porque não era a vontade de Deus naquele momento, não era o propósito de Deus. Eu me antecipei, eu fiz as coisas. Então é assim. Os dons é do Senhor, Ele usa na hora que quer, com um propósito do reino dele. A outros Ele dá todos os dons, né? Também usado no propósito. Outros têm um dom de arrebatamento direto, né? Arrebatado. Tem um dom de som, dom de visão, dom de discernir os espíritos. E por aí vai, são vários dons. Dom do amor, outros têm um dom muito grande do amor, né? De Deus.
de orar, chorar pelas almas, né? Mas todos os dons pertencem ao Espírito Santo, é Ele que distribui. Cada um é uma ferramenta, né? Cada um é uma engrenagem para que tudo dê certo. Tem o dom de profetizar, né? Também. Então, tudo para a glória de Deus, não é para o homem, porque os dons vão se acabar, mas o amor vai permanecer, né? O único dom que vai permanecer é o amor. Então, tem que entender essas coisas. Não é para ninguém ficar famoso, é para a glória de Deus. E o Timóteo tinha, e o apóstolo Paulo está dizendo para ele ter atenção para isso, e ele usar, né, dar lugar ao Espírito Santo para que ele use, conforme o desejo do Espírito de Deus na igreja, para um propósito. Aí ele diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, um espírito de poder. Tem poder, é o Espírito Santo, de amor e moderação. A pessoa não pode se acovardar, ter medo de usar os dons, ou de pregar a palavra, né? Lógico, tem que esperar o momento certo também, tem que ter sabedoria. E não pode se acovardar, se amedrontar. Lógico que existem as sensações humanas, que a gente mesmo fica com medo de situações, né? Mas não pode, tem que orar, estar sempre em oração para Deus restaurar o dom da fé, para não ter medo. E outras situações, medo também, né? De fazer, colocar os pés pela mão, abraçar o mundo inteiro, ou seja, de tomar atitudes sem saber que é. Tem que ter temor a Deus para antes falar ou agir sem saber que é Deus mesmo. Tem que ter temor nesse sentido, medo nesse sentido de fazer algo que Deus não está mandando fazer, ou algo que é errado. A pessoa tem que ter medo, temor de fazer algo que é errado, de fazer algo que Deus não está mandando também. Tem que se cercar de todas as situações para perceber se realmente tem que ser, fazer aquilo ali naquela hora, naquele momento, saber aguardar o momento exato, confiando no Espírito Santo, não se adiantando pelo coração humano, ou porque estão pedindo, ou porque a situação, aí vamos fazer isso, se surgir coronavírus, vamos orar para o coronavírus ir embora. Se o próprio Deus está permitindo que o coronavírus venha, então não há nenhum motivo da gente orar para poder o demônio se afastar. A gente ora para repreender, lógico, o propósito dele sair, né, o mal sair da pessoa, para ver se a pessoa se arrepende, né, que Deus está chamando arrependimento. Tem que saber, tem que ter discernimento dessas coisas, dom de discernir, porque Deus está chamando as pessoas para o arrependimento. Está trancando elas em casa, permitindo que elas sejam trancadas, como um bandido é trancado no presídio, para não fazer mais mal a ninguém, e para dali ele ter tempo para ler a palavra, né? Você vai para o presídio, eles estão tudo lendo a palavra, a maioria, né? Grande parte. Ali eles encontram a Deus. Então é o que está acontecendo com a permissão de Deus. E se Deus não quer o mal de ninguém, quer que todos se convertam. E se Deus tivesse desistido já dessas almas, com certeza morreriam de tsunami, ou numa explosão nuclear, ou com tiro, morreriam repentinamente, sem chance de se arrepender. O diabo já levaria, como está levando muita gente aí. Então, é a misericórdia de Deus já. Então tem que clamar para que essas pessoas venham a compreender e se arrepender de seus erros, e se for delas partirem, porque a pessoa se arrepender, Deus leva. Porque se deixar, a pessoa volta a fazer o que é errado, e em muitos dos casos Deus perdoa, não deixa partir e dá mais uma oportunidade na vida. Por aí vai, como eu já expliquei. Os santos podem pegar também para um propósito de Deus, para glorificar Deus, como Jó,
ou para que também vá. Tem muitos santos que estão pedindo para ir embora deste mundo, e o Senhor leva mesmo, de tanta pessoa. Entenda, tudo que o santo pedir a Deus, está ligado com Deus, ele, por sua bondade, ele faz. Então ele vê o sacrifício de cada um. Tem pessoas aí, como nós, né? Eu mesmo peço para ele me levar, mas ao mesmo tempo é bom honrar ele até o final aqui, né? Que ele me leve só quando terminar o trabalho. Mas se eu não for ter condições de terminar, que ele me leve antes logo. Melhor chegar lá envergonhado do que o inferno. Melhor estar com o Senhor eternamente, né? E lógico, quando chega lá, cada um vai receber sua recompensa, né? E Deus é Pai, Ele ama a todos. Ama a todos. Ele ama a todos que estão lá, ama todos aqui. Imagina os que estão santificados por Ele, que foram comprados pelo seu sangue. Vai amar todos, sim. Lógico que vai fazer a diferença daqueles que o amaram mais e o serviram mais, com a coroa, né? A sua coroa, a coroa de pedras, né? Com um brilho que brilha na pessoa. O importante é a pessoa estar no céu também, né? Chegar lá, sair deste mundo e ver o Criador, morar com Ele eternamente, porque a gente só tem a ganhar com a presença de Deus. O céu, por mais por acaso é menor que esteja lá no céu, é infinitamente melhor do que a terra e infinitamente melhor do que o inferno, lógico. Nem que seja para morar nas gramas, né? Ficar ali correndo, que seria bom, correndo nas gramas, comendo as coisas, vendo Deus, não importa. Mas temos que botar na consciência também que temos que ir quando cumprir a vontade de Deus, que Deus tem a vontade e um propósito para cada um. E a gente tem que cumprir com amor e valentia esse propósito que Deus nos deu, seja usar os dons, seja como membro, seja orando de madrugada pela igreja, seja todos os dias no culto, seja em dízimo, seja oferta, seja ajudando o próximo, seja dizendo não contra o mal, jejuando, seja de qualquer maneira, a pessoa tem que prosseguir desse propósito de glorificar a Deus até o fim da vida, porque ela não sabe quando é que vai partir. Tomando cuidado com as coisas, né? Não tem esse sentimento. Mas muitos santos pedem para ir porque não estão mais aguentando, né? Tanta coisa nos seus países por aí. E Deus, seu Filho de misericórdia, faz cessar as dores e permite que a pessoa vá com a doença, com qualquer outra coisa, e a pessoa se conserta e vai. Então não precisa ter medo, está nas mãos de Jesus a vida da gente, e Ele só vai fazer o melhor para nós, para cada um, pode ter certeza, não vai, quando estivermos nos humilhando, obedecendo. E Ele fala aqui, né? Nos fala no 8, portanto não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, que nos salvou, né? Que Deus nos salvou, Jesus nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras. Deus chamou o apóstolo Paulo, chamou Timóteo, chamou todos nós, não segundo as nossas obras, mas segundo o propósito e a graça de Deus, que nos foi dada em Jesus Cristo, antes dos tempos eternos. E agora esta graça, este plano, se manifestou com o aparecimento de Jesus Cristo, o qual destruiu a morte, trouxe luz, a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então o apóstolo Paulo está dizendo que todas essas coisas, este plano de Jesus vir destruir a morte, de vir, de usar os seres humanos, de derramar o Espírito Santo, de derramar os dons, é um plano desde os tempos eternos, e que agora foi revelado a eles através de Jesus. Ou seja, antes de tudo existir, já estava na mente do Criador fazer todas essas coisas, como se fosse um plano A, B, C, D, E. Criar o homem, testar o homem,
Estava todos os planos de Deus. Um amor tão grande que Ele criou o homem. Ou seja, eu vou criar algo parecido comigo, muito semelhante. Por isso que Deus ama, que nós somos semelhança dele, né? Criou uma coisa, algo que Ele parece com Ele, que Ele ama muito mesmo ao extremo. E quando criou, Ele mesmo disse que ia fazer o impossível para que aquela criação que Ele criou ficasse com Ele eternamente. Eu vou criar isso aqui com um amor tão grande como Ele criou todas as criações. E não, eu vou criar e eu tenho um plano A, B, C. Nada vai tirar ela de mim. Eu vou fazer o impossível para manter esta criação, porque são os meus filhos, parecem comigo, são semelhantes, fisicamente, espiritual. Ele criou algo que ama, um filho que ama, e que vou garantir de tudo para que eles permaneçam vivos e eternos ao meu lado. Esse era os planos do Senhor, antes de tudo existir, até de criar o homem. Olha como é a mente de Deus. E assim se concretizou, como o apóstolo Paulo diz. Foi revelado agora, através da vida de Jesus, esses planos que Ele tinha planejado muito antes, nos tempos eternos. Tempos eternos é na eternidade, que não tem tempo, fora do tempo. Talvez até antes do universo ser criado, né? Que o universo foi criado, passou a existir o tempo. Que onde Deus habita, nas regiões celestes não tem tempo, são momentos eternos. Não existe dia, nem noite, nem nada. Não há tempo, nada lá envelhece, nem planta, nem nada, nem água, nem peixe, tudo que tem lá, nada envelhece. É sempre vivo, 24 horas, para todo sempre. Não tem dia, não tem noite, não tem contagem de tempo. Nada que ferrugem rói, e nem nada, nem ladrão entra e rouba. Então talvez até mesmo nesses tempos eternos, talvez até antes de Deus dar ordem que existisse o universo, e explodiu e saiu existindo as partículas. Talvez até antes, ele fala tempos eternos, ninguém sabe. Ou seja, um tempo muito longínquo, pode ser até antes da criação até do próprio universo. Já estava na mente do Senhor criar, né, ter um filho tão amado assim, uma criação, e de garantir a existência dela eterna, nem que precisasse fazer o impossível, que era ele de sofrer, de experimentar dor para essa criação. Nem que se fosse possível ele sofrer ao extremo, mas o que ele criou ali ia estar com ele eternamente, né? Não dá para saber se foram criados, né, antes de Lúcifer se revelar. Provavelmente sim, antes de ter a rebelião no céu. Deus poderia, né, já vir também antecipado, ele vê todas as coisas, o que Lúcifer estava planejando, ou depois, ninguém sabe. São coisas que a Bíblia, né, não chegou ainda ao nosso conhecimento. Mas o fato é que está querendo demonstrar esses tempos antigos, eternos, que é algo já planejado, né? Até mesmo porque Deus criou, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Plantou, né? Deveria não ter plantado, lógico, né? Deveria não ter plantado. Se ele não tivesse plantado, não é isso? Adão e Eva não tinham desobedecido. Também permitiu que Satanás tentasse a eles, né? Tudo um teste.
permitiu que Satanás tentasse. Ou seja, porque Deus quer demonstrar que nós somos a glória dele, né? Que leva a nós a entender neste momento que Deus quer dar uma lição no mundo espiritual do que é o amor. Porque Satanás, criado na santificação, sem ser tentado por ninguém, e desobedeceu a Deus. E nós, fracos, já nascidos no pecado, né? Tentados por ele, e resistimos e obedecemos a Deus. Este é o verdadeiro amor. É o verdadeiro amor. Então, quando você diz não ao pecado, você está amando ao Pai. Por isso que o coração dele se alegra, porque esse é o projeto dele. Ou seja, você vai tentar Adão e Eva, eles vão resistir, não vão pecar, eles vão me glorificar. Ou seja, na missão espiritual e Deus é ser glorificado. Esse é o verdadeiro amor. Eles em limitação, aí Satanás deve ter tentado várias vezes, conseguiu. E mesmo assim o Senhor, os planos dele não podem se frustrar. E o Senhor ali determinou a destruição de Satanás. Diz que havia um que ia pisar a cabeça dele, que Deus ia restaurar o reino. Ou seja, Deus ganhou de qualquer maneira. E demonstrou seu amor, fazendo o impossível, vindo, morrendo, se humilhando, e todos os dias supera tantas coisas, abandonos, tantas blasfêmias, por amor de nós, para salvar muitos, querendo salvar todos. Mas lógico que a pessoa tem livre-arbítrio, ele pode salvar quem não tem, porque aí ia ter que salvar também os demônios, né? Porque também eles tinham livre-arbítrio e optaram por não amar a Deus, porque a Bíblia diz que aquele que ama a Deus cumpre a palavra de Deus, vive os mandamentos, e eles não passaram a viver mais, então não amaram o Criador, não amaram. Então, por isso que foram lançados de lá, por causa disso. Então, quem não vive os mandamentos, faz a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável, este não está glorificando a Jesus, ao Pai. O Pai não está agradado com ele, torna nulo todo o sofrimento que ele teve de criar, de vir, de morrer, de resgatar, de lutar, de dar oportunidade. Torna nulo todas essas coisas. É tipo um pai que o filho luta com ele, ele acaba indo para as trevas e não quer saber que o pai, a mãe criou com tanto amor e carinho, ele acaba se perdendo, porque realmente usa o livre-arbítrio e deseja o que não é. O pai se sente, a mãe, porque eu criei, tudo se perdeu, e eu orei tudo. Não tem culpa de nada, lógico, não tem culpa a pessoa que é grande. Como o coração do pai e da mãe fica, assim o coração de Deus fica mais ainda triste por criar aquela pessoa com tão grande amor, providenciar tudo, né? Fazer o impossível, que nem mesmo os anjos esperavam isso, que ele viesse, fosse ser tão humilhado, e amar tanto, perdoar tanto, dar tanta oportunidade a nós. Então, demonstra, né? Ele é soberano, muitas perguntas são geradas, mas não interessa o porquê de tantas coisas, que ele é justo, tem que ver que ele é justiça, tudo que ele faz é justo, é bom, perfeito, agradável, e ou para a sua glória. Se este era um projeto para a sua glória, só devemos, criou e nos deu condições. Tem que ver, me criou para ir para o inferno? Não.
Me criou para ser amado, eu que rejeitei, é outra história. Me criou para ser amado, foi ao ponto de vir e morrer, sofrer por mim e me perdoar todos os dias. Não me criou para ser glorificado, Deus sofrer no inferno, não, me criou para ser glorificado na minha alegria e felicidade de o servir, me dando condições favoráveis, inclusive morrendo na cruz, intercedendo por mim, velando, zelando. Esse é o plano de Deus, de ser glorificado em nós, nas nossas ações, na nossa gratidão a Ele. Temos que entender isso, é um plano já eterno. Como lá em Gênesis, que diz que Abraão ia ter filhos, nem Isaac tinha nascido, Abraão, a mulher estéril, idosa, ainda ia ser uma grande nação, ainda ia passar 400 anos sofrendo de escravidão. Ou seja, uma coisa que nem nasceu, nem filho, não tem nem perspectiva de nascer, Deus já está dizendo que eles iam acontecer tudo isso aí e iam passar 400 anos de escravidão, que nem dizer qual era, ainda ia decidir qual era a nação que ia escravizar, que era o Egito, né? Ou se Deus sabia não disso, ou ainda ia autorizar a nação a escravizar Israel, um povo que nem ia nascer de uma pessoa que é estéril e velha. Sei quantos anos depois, ou seja, aos planos de Deus. Por isso que a gente não pode estar se aperreando com as coisas, não. Tem que seguir a Jesus, está tudo no plano. Eu tenho que me encaixar nesse plano aí, glorificando a Ele, humilhando. Eu sei que vai dar certo para mim, vou dar de bem. Que coronavírus, que tsunami, eu não quero saber disso. Eu quero saber de Jesus, de estar bem com Ele, porque aqueles que tiverem o plano dele vão ser libertos, salvos. Se não tiver, acabou-se. Ele já tem provado na Bíblia aqui, né? Tudo que ele fala vai vir, todas as profecias, né? Disse a Moisés disse: ó, Deuteronômio 18, se ele fala a memória, vai vir um profeta, né? Maior do que eu. Tudo que ele disser vocês fazem. Está falando de Jesus. O cordeiro foi morto, passado sair das portas de Jesus, que Deus não sei quanto tempo depois. Isaías fala, por aí vai, o jovem, o Jesus, e diz: meu Redentor vive. Por aí vai, eu sei que Ele vai vir me salvar. Davi disse: eu sei que Ele não vai nos deixar no inferno. Davi foi arrebatado ao inferno, Davi foi arrebatado ao céu. Todas essas coisas que Davi escreve no Salmo, ele viu as flores do céu cantando, toda a ser que respira o louvo do Senhor. As portas do céu, entram nas portas dos teus átrios. Ele foi, entrou e viu a porta, e abriu e entrou a porta do céu. Todas essas coisas, não é só da imaginação dele, foi lá mesmo. Ou seja, tudo já pré-organizado. Como está a mesa toda organizada para as bodas. É só eu me encaixar nesse plano, exaltar Jesus, que para isso eu fui criado, para isso Ele me dá condições, para isso Ele me dá condições mais que favoráveis, espirituais, físicas, condições de salvação. Ele nos dá, que Ele morreu, Ele é a salvação, Ele dá a salvação, quem bem Ele entender. Ele exige pouco, que a pessoa apenas se arrependa, larga aquele pecado, para poder ele lavar a pessoa. Não está exigindo muito, não, de maneira nenhuma. Não está exigindo esforço nenhum físico, né? Não está exigindo esforço nenhum físico, não, da pessoa. Algo que é impossível, não. Ela apenas, pelo contrário, ela vai largando esse pecado, essas coisas, ela vai ficando mais saudável, né? Vai brilhando mais, fica mais feliz. Mas ao contrário, você tem que entender isso. Ela vai largando essas coisas, vai ficando mais cheia da presença de Deus.
não é algo que não é uma carga pesada, né? A pessoa largar o pecado, não. Logo que manter longe do pecado gera essas coisas, esse mal-estar, essas perseguições, mas Deus dá livramento quando a gente está seguindo a Ele verdadeiramente. E a gente clama por Ele, Ele nos ajuda, porque Ele sabe que a gente também não suporta. É muito pesado, né? Esse pecado, essas coisas, mas o largar, o começar não é tanto assim não, né? Ruim porque a gente já está acostumado com aquilo ali e não quer deixar. É igual a pessoa que está acostumada a ingerir bebida alcoólica, não quer deixar, mas se pega uma cirrose, é obrigado a deixar, deixa. E vai viver bem, não vai? Vai viver bem. Vai viver bem. Vai estar mais saudável. No 10, né? Deixa eu encerrar. E que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Senhor, né? Se manifestou agora esses planos, pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual está concretizando o plano de Deus. Qual era o plano? Destruir a morte que entrou no mundo através de Adão. Ele destruiu a morte. Como destruiu a morte? O que é que aconteceu? Chegou a luz e a vida e a imortalidade. A pessoa ser imortal, jamais morrer. Nós somos mortais, ele é imortal. Pelo Evangelho, do qual fui constituído. Ele está dizendo que a pessoa vai ter o quê? Através de Jesus, que destruiu a morte, vai ser cheia de luz, vai ter vida, vai ter imortalidade pelo Evangelho. Então a pessoa tem vida eterna, tem luz dentro dela, vigor, tem imortalidade, ela se torna imortal, tem vida, vive eternamente. Imortalidade é viver eterno pelo Evangelho, pelas boas novas, pelo que Jesus pregou, pelo que Ele exige, o mínimo que a pessoa faça. Está claro aí. Se a pessoa não consegue fazer o mínimo que Jesus está pedindo, que é o pequeno, mínimo bem que Ele fez tudo na cruz, ela não se torna apta, digna de herdar o Reino de Deus. Ele está dizendo que você ganha a imortalidade, ganha a vida eterna, ganha luz pelo Evangelho, pela obediência ao Evangelho, obediência com amor e gratidão por Jesus ter morrido no Calvário. É que você vai alcançar a graça de Deus, pelas exigências do Evangelho que o Senhor, o mínimo, Ele exige, que são muitas coisas, né? Muitas coisas que Ele exige, e todas se resumem em se santificar, se afastar do pecado. Se afastou do pecado, lutou contra o pecado, você está vivendo o Evangelho. Nossa. E Jesus morreu, não foi? Foi pelos pecados. Ele lutou até o fim contra o pecado. Então, se a pessoa luta contra o pecado e anda no caminho da santificação, ela está no caminho certo. E o pecado é mundano, o mundo jaz no maligno, é pecador. Então, se ela luta contra esses prazeres, essas coisas do mundo, a carne dela, de tudo, não concorda, não acolui com o pecado em concordância, ela está no caminho certo, está cumprindo o Evangelho ali. Cristo, através do Espírito Santo, vai lavando ela com o sangue dele, purificando com o fogo do Espírito Santo, até formar ela, a noiva, tornar ela com os adultos celestiais, preparar para a subida ao céu.
Então não tem como eu ter vida abundante, próspera espiritualmente, fisicamente, não tem como eu ter alegria, eternidade, imortalidade, paz, livramento, refrigério, se não for pela luz do Evangelho de Jesus Cristo. Tenho que ter todas essas coisas pelo cumprimento do Evangelho, com amor e gratidão. Vou chegar, tem luz, tem imortalidade, tem livramento. Por isso aí, pelo Evangelho, porque Cristo morreu para poder pregar as boas novas. Ele destruiu a morte foi destruída por ele, e aquele que seguiu o seu Evangelho com amor e gratidão, que é a santificação, a santa doutrina celeste, os santos ensinamentos, este é um grande candidato à vida eterna. Jesus certamente, ele falou, terá misericórdia, paciência, e o moldará até ele estar preparado através do Espírito Santo para a vida eterna. E isso, se o indivíduo, o cristão, perseverar todo o tempo, a toda hora, a todo instante, corpo ao espírito, até o fim da sua jornada aqui na terra peregrinatória. É assim que funciona. Se não for assim, ninguém vai para lá. Se não se arrepender, largar o pecado, lutar contra, vai sofrer aqui, vai sofrer eternamente. Não vai alcançar a graça, o favor, a misericórdia. Lembrando que quando lutamos com o pecado, dissemos não, o coração de Deus se alegra mais ainda. Ele diz como valeu a pena ter criado e ter morrido por eles. Ele se alegra, o coração do Senhor. E os anjos cantam e dançam na presença de Deus quando o pecador se arrepende, ou seja, sair do pecado. Isso valeu a pena ter criado eles, ter morrido, ter sofrido, ter esperado, ter apostado neles. Isso alegra o coração de Deus, humilha Satanás e os demônios. Por isso que Satanás tem ódio na pessoa que vive a santificação da sã doutrina, porque ali Satanás está sendo queimado. Ele não tem poder sobre aquela questão. Cristo está protegendo o cristão. Satanás está sendo humilhado e Cristo está sendo exaltado no viver santo do cristão. Quer agradar a Deus? Só viver santo, segundo a vontade dele, segundo os olhos de Deus, não segundo seus próprios olhos. Isso vai alegrar o coração de Deus, vai fazer valer a pena todo o sofrimento que ele teve e que está tendo, né? Não esqueça que ele está tendo, quebrando a cabeça com bilhões de pessoas todos os dias, toda hora, todo tempo. Mas valeu a pena para alegrar o coração do Criador, vai exaltar Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Antes dos tempos eternos. Vamos ficar de pé e glorificar o Rei dos Reis, Senhor de todos os senhores, Jesus de Nazaré. Glorifica e diga glória ao teu nome, meu Senhor. Obrigado pela tua morte e ressurreição. Diga: Senhor, me livra de toda tentação. Diga: me livra dos meus desejos, do meu corpo, que eu sei que é pecaminoso, da minha mente, da minha alma, do meu espírito. Perdoa-me, Senhor, me livra de todo este mal, dos encantamentos, das setas malignas do mundo, dos desejos da carne, dos olhos, da cobiça dos olhos, da soberba que essa vida nos produz. Pai bendito e Pai querido, obrigado pela tua presença, Espírito Santo, pela manhã e agora de noite.